Recording in progress. Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa sala de consagração. Essa é a casa do Senhor, porque onde estiverem dois ou mais reunidos, ali o Senhor também estará conosco. Louvado e exaltado seja nosso Deus. Nós vamos iniciar com duas orações. Eu gostaria que alguém pudesse fazer uma oração e depois a Cési faz outra. Alguém gostaria? Obrigada, irmã Terezinha. Então, a senhora faz uma oração e depois a Cési faz outra para a gente iniciar. Pode ser, Cési? Sim, minha amiga. Pode sim. Vamos Então ver, tá. então. Pode Sim. começar? Sim, irmã, pode sim, por favor. Tá. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Paizinho eterno, pelo Senhor nos despertar nessa manhã e podemos estar neste momento, nesta sala, Pai, em busca de consagração, em busca de santificação, em busca do Teu poder. Paizinho querido, eu quero pedir ao Senhor que abençoe, Pai, cada pessoa que já está nessa sala, aqueles que ainda hão de entrar. Eu peço ao Senhor, meu Pai, derrama sobre cada um de nós o Teu Espírito Santo, nos batiza com o Teu Santo Espírito. Usa, Pai, poderosamente, Pai, a pessoa Césia, Pai, que vai neste momento passar a mensagem, vai ser a Tua mensageira. Que, Senhor, que não seja ela falando, mas seja o Senhor através dela usando-a poderosamente. E por misericórdia, Senhor, abençoe que cada um de nós possamos entender e possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito.
Pai, o Senhor sabe, cada um de nós que estamos aqui temos uma necessidade, temos uma aflição, temos uma provação, temos, ó Pai, um clamor que nós temos clamado pela salvação nossa e pela salvação dos nossos amados. Por misericórdia, sonda nossas mentes, nossos corações e derrama sobre nós as bênçãos que estamos buscando, que estamos necessitando. Ó Pai, nos reaviva e nos desperta, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos, ó Deus eterno, pela graça e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paizinho querido, continuando na tua presença, aqui estou para que o Senhor possa me usar. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigada porque podemos todos os dias, às 5 da manhã, estarmos juntas buscando, aprendendo mais de ti. Nós estamos numa série, Pai, para estudarmos as tribos, estudarmos as personalidades dos filhos de Jacó. E estamos estudando sobre Judá, e hoje vamos dar continuidade à história dele. Então, Pai, usa os meus lábios, derrama sobre nós teu Espírito Santo, lava-nos dos nossos pecados, Pai, lava-nos, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos luz neste mundo de trevas. É o que eu lhe imploro, Paizinho, em nome por amor de Jesus. Amém. 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 Meninas, Cési, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. amém, Apo. Deus possa usar, né, os meus lábios para falar aqui, então. Meninas, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu não cheguei a mencionar a história de Gênesis 38 de Judá, não foi? Eu parei exatamente nessa parte. É porque eu tive só dúvida até onde nós fomos no estudo passado. Mas eu acho que eu não falei dessa parte. Vocês me ajudam? Porque assim, eu não sei se vocês já ouviram essa parte. Gênesis 38, quando ele sai de casa, quando ele tem os 3 filhos. Sim, amiga, da última vez você falou, você estava contando sobre Tamar, que ela se vestiu de prostituta e ficou aguardando ele no meio do caminho, e ela engravidou dele. Você parou onde você contava que ela ficou com os pertences mais que indicavam que ele era o rei da tribo, né? Ok. Então, eu mencionei que quando Rubem pede para levar Benjamim, Jacó não deixe, quando Judá pede, ele entrega? Eu cheguei a mencionar essa parte? Não. Sim. Você contou Mencionei. isso. Sim. Já falei Sim. essa parte, né? Tá. Sim, já falou. Tá bom. Então, olha só. Quando ela pede, então, os pertences, né? O que aqueles pertences eles significavam? Porque ela pede o bordão, o cordão e o cajado, né? Então, assim, olha, aquele bordão, né, era um selo, era a dignidade, a identidade do cristão, é o que ele devia mostrar ao mundo, e foi isso que José conseguiu representar no Egito, porque José, ele ali foi um digno cristão, ele preferiu a prisão do que decepcionar a Deus. Aquele cordão, ele representava a realeza, ele tinha
mostrava que ele estava ali a serviço do rei, do único Deus verdadeiro, que também é mencionado em Deuteronômio 6, verso 4. O que fala ali? Ouve, ó Israel. Deuteronômio 6, verso 4, é a Shema. E diz assim, ouve, ó Israel, o nosso único Deus verdadeiro. Então, e aquele cajado representava o reino. E José, ele representaria o reino de Deus diante do povo egípcio. Então, assim, você já parou para pensar que a história de José, porque, olha, José é Gênesis 37 e Gênesis 39, continua a história de José. Mas Gênesis 38 está ali, Judá no meio da história de José, interrompendo. Por que a Bíblia interrompe a história de José com a história de Judá? Porque o que Judá tinha que ter sido, José foi. Nós vamos ver claramente, quando estudarmos José, que ele foi o primeiro a permitir que Deus transformasse o seu caráter. Por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Judá, nós também vamos ver que na história ele é o segundo que permite a transformação de caráter. Quando você vai para Gênesis 46, nós vamos ver que este homem deu a vida por Benjamim. E foi ele que vendeu seu irmão. E agora ele dá a vida. Ele não é mais o mesmo homem. Então, quando você estuda a história, você percebe que Judá foi o segundo a permitir essa transformação de caráter. E é tão interessante porque Judá, ele tem os 4 atributos ali de Apocalipse 4. Autoridade, servidão, humanidade. E a gente vai ver isso na própria Bíblia, descrevendo e falando, mostrando quem Judá se tornou. Então, Gênesis 38, verso 1, Judá, ele se aparta dos seus irmãos. E ele sai de casa. Então, se pode ali conjecturar muitas coisas. Judá representa aqueles que nasceu no berço da igreja, mas chega num momento da sua vida que se aparta do redil. Esse é o seu caso? Sim. Você vai ver que terríveis consequências ele teve por isso. Quando nós conhecemos a história dele, a gente vai ver claramente o que aconteceu com os filhos dele. Nós vamos ver que, assim, as pessoas, quando elas conhecem, quando elas nascem, quando elas crescem no Evangelho, chega um momento que elas dizem, a igreja é cheia de hipócritas, é cheia de... Sabe, você se decepciona, mas o mundo é muito pior. Mas Judá vai ver que o mundo é muito pior. E quando ele percebe que o mundo é muito pior, porque você sabe que muitos acabam não voltando. E não voltam pelo orgulho. O que tirou Satanás do céu? O orgulho. Eu fui longe demais. Ao invés dele confessar, ao invés dele ali aceitar a repreensão que Cristo tinha feito, pedir perdão, mas não. Ele diz, eu vou me humilhar? Não vou me humilhar. E muitos, por orgulho, não voltam. Glória a Deus que existem Judás que se humilham e que voltam. Meus irmãos,
Judá, ele vai ver assim, tão nitidamente o quanto o mundo é mau. E aí ele vai chegar à conclusão. E ele volta para a casa do seu pai. Ele diz, eu vou voltar. E voltas são recomeços. Sempre voltas são recomeços. Só que as voltas são difíceis. Volta não é fácil. Veja na vida de Noemi. Voltar para a terra do pão. Ela não tinha mais nada. E quando ela volta, como ela encontra a casa, voltas não são fáceis, mas voltas são recomeços. Mas antes dele voltar, ele precisou ver os seus filhos morrendo. Sabe? Então, muitas vezes, os nossos jovens, os nossos filhos, pensando que o mundo é melhor do que a igreja, mas a igreja, ela tem pessoas falsas, hipócritas? Sim, tem. Mas o mundo tem muito mais. O mundo é cruel. Então eu digo sempre, nós temos que ter cuidado. Quando nós estamos fora, é muito pior do que estar dentro. A igreja é um hospital. Somos miseráveis, somos assim, somos doentes, mas estamos sendo tratados. Então, veja o que acontece com Judá, veja o que acontece com esse amigo que não era cristão, esse adulamita. Ele vai atrás da prostituta e ele não acha a prostituta, ele volta para ajudar. Então, ele casa com uma mulher cananeia, uma mulher que não era cristã, e lá ele casou, um jugo desigual, desobedeceu a Deus. Aí tem um filho, o filho Onã e Selá. Quanto tempo Judá, ele viveu longe da sua fé, do seu pai, da sua família. O tempo não fala, a Bíblia não fala o tempo, mas mostra quão terrível foi. Seus filhos foram criados no caminho do Senhor? Foi? Não. A esposa dele não era do povo de Deus. Não tinha a crença do povo de Deus. E por isso colher as consequências. Então, a mãe totalmente incrédula. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os seus filhos, Eri e Onã, foram tão mal que Deus o matou. Se puderem ler Gênesis 38, verso 7 e o verso 10, mostra exatamente esses dois filhos descendo a sepultura. Então, eu digo sempre, temos que ter cuidado. Essa história nos ensina muito. Alguém poderia ler? O 38, o 7 e o verso 10? Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Falando de Onã. Então, o 7 fala de e o 10 fala de Onã. Você leu o 7 e o 10, né? Você leu só um? Tá. Foi só os dois. Tá, ok. Então, veja, Judá, ele caiu tanto, ele desceu tanto, que ele perdeu 2 filhos. Então, a gente vê claramente
que Judá estava sem as bênçãos do Senhor, sem a proteção do Senhor, porque é a obediência no Senhor quem nos dá essa camada de proteção. É a obediência no Pai. E por isso a família dele acontece tantas coisas que foram terríveis. Só que Judá, um líder, ele sempre, vamos dizer, arruma culpados, né, para coisas que ele mesmo é culpado. Mas o que me impressiona, o que me encanta com Cristo ao estudar as tribos, é como que Cristo, ele pega homens como Judá, como Simeão, como Levi e transforma caráter. Isso nos dá esperança, né? Dos nossos caráteres sendo transformados. Eu louvo a Deus por estudar isso aqui, porque às vezes a gente olha assim e pensa, como é que está a nossa família, né? Às vezes nossa família tá uma miséria, mas a chance, nós podemos ter chances em Cristo Jesus, continuarmos buscando, orando e permitindo que Ele transforme o nosso caráter, né? Então, olha só, quando a gente vê Gênesis 38, verso 26, Cristine, você poderia ler? Então, ele aqui, nós vamos ver que ele, então, se deita com Tamar. 26. Reconheceu-os Judá. Oi? 38 e 26. Reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Então, o que ele fez com Tamar? Ele falou com Tamar, quando Onã morreu, vai, fica viúva na casa do teu pai, porque Selá ainda é muito novo. Só que depois ele fala, né, para que eu também não perca esse filho. Então, quando ela sabe que Judá está vindo pelo caminho, quando ela sabe, e ela conhecia Judá, ela sabia, ela tinha morado com ele, sabia que ele era um homem de vida dupla, que ele não resistia a mulheres, ele não resiste a Tamar. Ele vai, então, ela vai para a beira do caminho, ela se deita, ele entrega, né, o bordão, o cordão e o cajado, e agora Tamar, ela estava grávida. E quando Tamar está grávida, alguém avisa para ele que tua nora adulterou, ele diz, tira para fora, para que ela seja queimada. A morte que ela tinha direito era apedrejamento. Mas Judá, ele era cruel. E ele diz que é para ela ser queimada. Uma das piores mortes que existe. Mas é essa morte que ele dá para ela. Só que quando tira ela para fora, ela mostra essas coisas. Só que Judá, então, reconhece, mais justa é ela do que eu. Se você lê o 24, Cris, por favor, o 24 e o 25. Então, tirando-a para fora, ela manda dizer ao seu sogro. Passando quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Então, e aí ele reconhece, e é o verso 26, mais justa é ela do que eu. Então, Judá, ele sabia reconhecer suas faltas. E agora, depois que ele reconhece, ele arrepende, porque o que é que muda? Olha, o pecado não confessado é o pecado que não tem perdão, porque nós não confessamos, mas ele arrepende. E ele está agora
preparado para ser um novo homem. A fome pega e ele volta para casa para nunca mais se separar. E você sabe que Tamar, ela engravidou de 2 filhos. E quando o primeiro nasce, marca a mãozinha dele. Só que essa mão é recolhida. E quem é que nasce? O mais novo. E quando esse mais novo nasce, que é Pérez, e dele veio o soberano. Mas eu vou voltar a falar disso. O que acontece com Pérez? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Jacó, porque as histórias se repetem. Jacó, ele era o mais novo. Quem era maior? O maior era Esaú. Ele nasceu primeiro, mas o anjo disse que Jacó seria maior. E aqui, quem é que foi marcado a mãozinha? A mãozinha foi marcada pelo... era Pérez e... Selá é o segundo. Me esqueci, tá escrito o nome dele aí. Zera. Zera. Então, Zera está na mesma posição de Esaú e Pérez na mesma posição de Jacó. E então, nós vemos ali que aconteceu novamente, porque a história, ela se repete. E dele veio, né? Dele veio o soberano. A fome pega e ele volta para casa para nunca mais se separar. Deus nos chama ao recomeço. Deus sempre nos convida a voltar. Quando foi que Jacó ele volta? Lembra da volta de Jacó? Quando ele vê no rosto de Labão, que ele vê que não está tudo bem. Labão, ele estava ficando o quê? Ele estava ficando nervoso, porque Jacó prosperando, e Jacó pensa, eu preciso voltar, não dá para eu ficar mais aqui. Os filhos de Labão já estavam ficando nervosos com Jacó, e Jacó volta, e a volta de Jacó foi recomeço na sua vida. A volta foi quando ele luta com o anjo do concerto. Quem é o anjo do concerto? O anjo do concerto é Jesus. E nós precisamos ter uma noite de luta, nós precisamos lutar com o anjo do concerto. E Jacó, então, ele luta com Jesus. E ele diz, tanto é que o pai, ele diz ali, olha, já é alva, eu preciso. E ele diz, eu só te solto quando me abençoares. E ele recebe a sua bênção. Mas Jacó precisou dizer quem ele era. Porque quando seu pai perguntou quem ele era, ele disse que era Esaú. Ele foi um enganador, ele foi um mentiroso. Mas agora o anjo do concerto pergunta quem ele é. E ele diz, meu nome é Jacó. E quando ele diz o nome dele, quando ele fala a verdade, as maldições são quebradas. E foi na volta. A volta foi o recomeço para Jacó. A volta é recomeço para as nossas vidas. Então, hoje, se você precisa voltar ao primeiro amor, eu não sei qual é a volta que Deus te chama, mas diga para o Senhor, Pai, eu quero voltar. Eu preciso voltar. Então, nós vamos ver agora como esse homem tão terrível, ele muda o caráter. E foi quando ele voltou. Ele voltou a viver entre os seus irmãos. Porque por que Judá saiu de casa? Porque ele olhava para aqueles irmãos e ele dizia, esses homens são maus demais. E ele saiu dali. Só que agora ele vai voltar a conviver. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem ler Gênesis 29. Na verdade, eu vou deixar isso aqui para vocês lerem, Gênesis 29. Leia do início até o final. É só para refrescar
a história. Agora nós vamos ver o encontro de José com seus irmãos. Gênesis 29, a partir de 29 ali, você leia essa história para cada quinta-feira que a gente for tratando das tribos, você vai conseguindo assimilar de uma forma melhor. Então, quando nós vamos ver o encontro de José com seus irmãos, vocês recordam a história? Sabe, se vocês não recordam, leiam a história. Então, ali nós vamos ver que Judá foi transformado. Então, eles vão a primeira... Eu vou só mencionar alguns detalhezinhos aqui. Eles vão a primeira vez ao Egito, e quando eles voltam pela segunda vez ao Egito, e agora José coloca o copo no... Porque assim, eles vão a primeira vez ao Egito. Eu não sei se eu cheguei a falar essa parte ou não. Então, quando eles vão a primeira vez, José prende Simeão. E nós estudamos Simeão e nós vimos que Simeão, ele era mau. Então, José diz assim, eu vou mandar trazer meu irmão caçula. Mas Simeão e Levi junto, não sai nada que presta. Então, por isso ele separa. Então, José vai ali, faz todo o teste, né? Eles almoçam, cada um no seu, exatamente na sua ordem. Eles sentam, mas quando eles vão embora, José pede para colocar o copo, a taça, no saco de Benjamim. E aí, quando eles já estão a caminho, José manda os guardas irem atrás. E aí eles começam, né, a dizer que ele tratou eles e que eles enganaram, roubaram uma peça. E eles disseram, não, a gente não roubou. E aí Judá perguntou, Rubem se pegou? E ele foi na ordem. E quando cada um falou que não tinha pegado, porque na verdade eles não tinham pegado mesmo, era uma prova, era um teste. Porque José, ele é uma tipificação de Jesus. Você sabia que eu e você estamos sendo testados e aprovados? Você sabia que nós vamos ocupar o lugar dos anjos caídos? Mas nós só vamos ocupar esse lugar se nós formos aprovados diante do Senhor. Então, assim, olha, você já parou para pensar que a última prova de Jó foi ele orar pelos seus amigos? Mas quem é que fazia Jó? Quem fazia Jó sofrer? Quem é que acusava? Quem era o acusador? Ei, Jó, você pecou, Jó. Deus está te castigando. Quem é que fazia isso com Jó? Eram os amigos de Jó. E Jó simplesmente, é só um parêntese aqui, Jó simplesmente, ele podia dizer, eu não vou orar por vocês. Jó podia estar todo magoadinho. Mas sabe o que Jó faz? Jó ora. E aquele era o último teste que Deus estava fazendo para Jó. E claro que Satanás, quem é o acusador dos irmãos? Então, Satanás estava ali. Ele tem que mostrar que ele é amor, que ele é perdão. Então, quando Jó ele ora pelos seus amigos, ficou declarado perante o universo que Jó era um servo de Deus. E por isso que o Senhor vira o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas se Jó não tivesse orado, meus irmãos, ele não teria sido aprovado. Era a última prova e nós estamos sendo testados e aprovados diante do Senhor. E Jó, ele cumpriu o que está lá em Marcos 11, 24 e 25. Alguém poderia ler? A Cris, você mesmo. Marcos 11, 24 e 25. O que diz ali? Quando nós
Eu vou deixar ela ler. Quando nós não fazemos o que está ali, é uma cilada, porque as nossas orações não são ouvidas. Não são ouvidas. Por isso Marcos, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. 24 e 25, capítulo 11. sim. Então, quando nós não perdoamos alguém, nossas orações não sobem. Por isso que Jó, ele perdoa os seus amigos, que naquele momento não era amigo. E é uma luta, e nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar quem nos fere. Nós temos que perdoar quem nos insulta. Porque quando nós não perdoamos, nós não somos atendidos perante o Senhor. E são as ciladas de Satanás. Por isso que nós estamos sendo testados e precisamos ser aprovados. E cada dia a gente tem passado por provas, por dificuldades, mas Deus criou o homem para a sua glória, para que depois de testado e provado, a família humana se tornasse uma com a família celestial. E ela diz mais, a serva do Senhor, que era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Que lindo! Isso é impressionante! O céu tem lugares vagos, porque Satanás levou um terço. O céu era todo povoado. Existem cargos para cada um deles. Só que o céu está em desfalque, mas nós vamos repovoar o céu. Então ela diz assim, olha, em Review Anne Herald, que os lugares vagos surgidos do céu pela queda de Satanás e os seus anjos serão preenchidos pelos remidos do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que nós possamos ser testados e aprovados perante o Senhor, sabe? Mas nós precisamos decidir escolher amar a Deus, amar a sua lei. Nós precisamos passar pelas duras provas. Nós erramos, nós caímos, mas Deus estende as mãos e nos levanta. Mas ai daqueles que ficam como acusadores, ai daqueles que têm o papel de Satanás. Por quê? Porque quem tem esse papel? Deus, Jesus, ele não nos acusa, ele nos salva. A gente vê isso claramente na história de Maria Madalena. A gente vê isso claramente na história de Davi. Ele é um Deus de amor. Basta reconhecermos os nossos erros. E ele é fiel e justo para nos perdoar. E Judá, então, reconhece os seus erros. E ele se torna um novo homem. Então, quando ali ele pergunta, e nós vamos ver agora essa transformação de Judá. Então, agora, ele diz, não, ninguém roubou. E eles conversam, então eu vou abrir os sacos. E começam abrindo o saco de Rúben, vai do mais velho ao mais novo. Mas quando abre o saco de Benjamim, tá ali aquela taça. O pior, que era Judá, que havia dado a palavra. E eu gostaria muito que a Cris pudesse ler Gênesis 44, 12. Agora, você imagina que regresso. Eles estavam tão contentes. Porque eles estavam com os alimentos para dar para a família. Estavam ali, tinha recebido dinheiro de volta, eles estavam tão contentes. E agora
quando eles chegam, que eles pegam, imagina agora a tristeza, que regresso triste que eles tiveram em voltar para José, porque eles já tinham saído, eles já estavam na estrada, e agora eles têm que voltar novamente perante o governador, e eles imaginam o que vai nos esperar. Nós pegaram, nós estávamos roubando, eles podiam pensar que eles iam morrer, eles e a família, porque a família ia morrer de fome, e eles morreriam ali, seriam presos. Imagina, olha, haviam achado dinheiro, haviam sido bem tratados, mas agora estão voltando. Mas olha, leia para mim, Cris, 44:12. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo, e achou seu copo no saco de mantimento de Benjamim. Agora o 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Vocês notam que a Bíblia sempre fala isso, chegou Judá e seus irmãos, não chegou Rubem e seus irmãos. Quem era o líder dessa família? Judá. Então, quando Jacó vai para o Egito, nós vamos ver, ele diz assim, e Judá desceu. Então, o líder dessa família é Judá. Agora veja o verso 15, Cris. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Agora o 16. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Tá, então Judá, ele sabe reconhecer suas faltas. E ele está aí reconhecendo perante José. E José está testando, né? Agora, olha só, José, veja o 17. José, ele vai dizer, eu não quero todos como escravo. Eu quero que foi achado o copo. José, então, testa a todos. Ele deixa todos livres. Mas só Benjamim é que vai ficar. Olha aí o que José fala. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Tá, então ele está dizendo assim, olha, é o caçula que vai ficar, é quem eu achei o copo que vai ficar. Vocês podem subir em paz. Agora, eu gostaria, Cris, que você lesse do 18 ao 34. E agora vai ser Judá. Judá começa a reconhecer. Judá começa a falar. Ele pede, José, me deixe falar. Só que ele não sabe que é José. Ele acha que é o governador do Egito. Ele diz, meu Senhor, me deixe falar. E ele começa ali a confessar o pecado deles, a confessar o que eles fizeram com José. Ele começa a reconhecer. Pode ler, Cris, do 18 até o 34. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor,
disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecerá algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então, olha, eles contam a história do que aconteceu com José. Eles contam ali como Jacó ficou sem José e que ele não podia ficar mais agora sem Benjamim. E eles estão ali, ele está ali detalhando os detalhes, essa história. E ele fala: olha, eu dei a minha vida. Eu falei com meu pai que eu daria a minha vida pela vida do moço. Então, que fique eu e que o moço, ele vá. Porque meu pai não vai resistir, porque ele perdeu o outro filho. Então, eles falam do que aconteceu com José. Ele fala do que aconteceu com José. E agora ele fala: eu dei a vida. Então, José aqui, ele consegue ver nitidamente uma transformação de caráter. Porque Judá, ele vendeu José. Agora, olha, o verso 33, só o 33, a gente vai ver as características de Apocalipse 4. Apocalipse 4 diz que se alguém pudesse ler Apocalipse 4, se eu não me engano, é o verso 7. Se eu não me engano, é o 7, que fala assim, que os querubins, de todos os lados é leão, depois é boi, é homem e é águia. O primeiro ser Então, vivente... Pode ler? Pode. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Tá. Então, olha só, o que é o leão? É a autoridade. Eu tenho quase certeza que lá no canal tem as 4... Eu não me lembro, assim, como que tá, mas acho que acho que tá assim, ó, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Acho que esse é o título. Se vocês assistirem aí, vocês vão entender literalmente por que dos 4 evangelhos, por que dessa face de Cristo. Então, assim, seria muito interessante, porque vocês vão ver por que Jesus veio da tribo de Judá e as características que foram muito fortes. Então, agora, nesse verso aqui, nós vamos ver 2 dessas características, porque eu tenho mostrado para vocês que Judá é líder. Então, quando no verso 14, por exemplo, diz, veio Judá com seus irmãos, 44, 14, fala, veio Judá com seus irmãos, então está sempre mostrando Judá como líder da família. E aqui, depois nós vamos ver que falar que Judá vai com os homens, que Jacó manda Judá e os homens. O líder dessa família é Judá. Quando vendem José,
diz assim, que Judá expôs ali a sua ideia, vamos vender nosso irmão, e diz que todos lhe obedecem. Então, assim, Judá, ele é a liderança. Então, a face de leão mostra autoridade, mostra liderança, e Judá tinha isso nato. Mas e o servo, né? Jesus, ele veio em Marcos para servir, mostra essa face. Por isso que Mateus, a linguagem de Mateus é mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mostrar a realeza, a autoridade de Jesus. Agora, Marcos, a linguagem de Marcos, já é mostrar um Jesus servo. Ele veio para ser rejeitado, humilhado, sofrer. Então, essa é a visão que Marcos passa. Lucas já mostra a humanidade de Jesus. Porque em Lucas, Jesus ri, Jesus participa de encontro, Jesus perdoa. É a humanidade. E João é mostrando a divindade. Então, nesse verso 33, mostra duas características, que é ser servo e ser humano. Então, só o 33, Cris, leia aí. Eu vou te interrompendo, tá? Na hora que você lê a parte do servo e depois do humano. Você fala de 44, Gênesis? Isso, 44, 33. só o verso 33. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor. E o moço Peraí. Então, que eu fique em lugar do moço. Ele teve empatia? Ele se colocou no lugar de Benjamim? Sim. Isso mostra uma humanidade. Isso mostra a humanidade dele. Então, assim, ó, assim como Jesus foi dado ao mundo, José foi dado ao Egito. Assim como Jesus deu a vida por mim e por você, Judá deu a vida por Benjamim. Judá está dando a sua vida. Esse verso está mostrando ele dizendo assim, olha, eu fico no lugar desse moço. Só que quando ele completa, ele diz, eu fico por servo. Então ele foi humano e foi servo. Conseguem ver claramente isso? Então esse é um novo homem. Esse é um homem distinto. Não é um homem mais que vendeu seu irmão, mas é um homem que dá a vida pelo seu irmão. Aquele que está parecido com aquele que viria para ser o soberano do universo. Judá está parecido com Jesus. Ele se oferece a tomar o lugar daquele que é culpado. Porque ele não sabia que José estava fazendo um teste. O que ele sabia ali era que Benjamim era culpado, porque a taça foi encontrada no saco de Benjamim. E mesmo Benjamim sendo culpado, ele dá a sua vida pelo seu irmão. Jesus viria tomar o meu e o seu lugar. Deixa o teu servo no lugar de Benjamim. Que lindo! Que mudança de caráter! É uma mudança de caráter tão grande que agora ele se parece com Jesus. Um digno de um antecessor do nosso mestre. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, filho de Davi. Esse incrível homem, ele veio de Judá. Notem o que a profecia que Jacó, quando ele dá para os seus filhos, note a profecia, leão é o rei da selva, descreve um caráter nobre, firme, forte. E agora o verso 8 descreve essa parte, ainda fala assim, e a ti te louvarão os teus irmãos. Porque quando os irmãos louvaram perante José, eles não sabiam que era José. Eles se inclinam. O sonho de José acontece, mas eles não sabiam que era José. Agora, Judá, todos eles louvaram, sabendo. Então, olha, o verso 9 diz assim, quem despertará
esse leão. Não é fácil. Não é fácil ter um caráter firme e forte, mas Judá tinha. E ele toma a posição que corresponde no momento, corresponde a essa tribo de Judá, hoje caráter firme, forte. Quem são os seus descendentes? Vejam só, os maiores destaques da Bíblia são dessa tribo. Caleb! Quem foi Caleb? Caleb foi grande servo de Deus, que foi junto com Josué e não teve medo dos gigantes, mas foi corajoso. Quando ele volta, só ele e Josué, que diz, nós não temos que temer os gigantes. Eles foram como espias para a terra de Canaã. Moisés escolhe 12 e Caleb está lá no meio. E Caleb tem destaque por sua lealdade, por sua firmeza. Quantos disseram que não? Mas só ele, Josué, disse sim. Manteve firme seus princípios, porque sabia o que era correto. Assim precisa ser os filhos de Deus. Hoje nós temos que saber dizer sim, sim, não, não. Quem mais é dessa tribo? Davi! Davi, o grande rei Davi, o salmista Davi, símbolo de Jesus. O mais destacado rei de Israel. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Lembra que o cego gritava? Esse, como Judá, soube reconhecer suas faltas. Davi soube reconhecer suas faltas. E você vê que nós somos quem os nossos pais foram. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 5. Davi, ele diz assim, eu nasci em iniquidade, e iniquidade me concebeu a minha mãe. As pessoas acham que Davi está falando que ele nasceu na natureza pecaminosa. Não, ele está dizendo assim, eu sou fruto de uma iniquidade, eu sou fruto de um adultério, por isso que eu adulterei com Betseba. Ele está confessando o seu pecado. Salmo 51 é a confissão de Davi, um homem que sabia reconhecer os seus erros. Salmo 51 é Davi reconhecendo os seus pecados. Hoje, Deus te chama a reconhecer os seus pecados. Deus te chama a arrepender. Porque se nós nos arrependermos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Davi se tornou digno de ter Jesus em sua linhagem. Um homem segundo o coração de Deus. Teve suas tremendas falhas, suas tremendas caídas, como Judá teve. É a maior semelhança. Mas ele sabia reconhecer os erros, assim como Judá reconhece Tamar como sendo mais justa do que ele. Davi também fala para Deus, Senhor, o Senhor é justo, sou pecador, meu pecado está diante de ti, contra ti pequei. Justos são os teus caminhos. Senhor, tu és justo, eu sou pecador, igual a Judá. Um dos salmos mais lindos é Salmo 51, é quando ele reconhece. Quem mais? Os 3 amigos de Daniel se destacam por sua lealdade, por sua firmeza, por sua coragem, preferem a fornalha do que a desobediência. Tinha ali uma estátua para eles adorarem, mas eles não se prostam. A música tocou e aqueles jovens estavam firmes e eles louvaram a Deus. Judá louvor, mas eles não louvaram aquela música. E hoje o povo de Deus, eles são convidados a ajoelhar perante a miséria da música que tem. Mas aqueles que são firmes louvam somente ao Senhor. Aqui, mais uma vez, essa tribo tem destaque. Sabe, não é somente uma história bonita aqui, não. Com esses jovens aqui, não. Amigos de Daniel, não. Isso aqui, ó, esses 3 jovens, é verso da credo dominical. A imagem da besta está se formando. Lê Apocalipse. E nós temos que resistir à imagem, nós temos que resistir o seu nome,
seu número. Então, uma imagem, igual aqui, nos campos de Dura, foi colocada uma imagem para eles se ajoelharem. E nós vamos nos ajoelhar em nome de Jesus? Não. Nós temos que ser como essa tribo, firmes, leais, fortes, destemidos, corajosos. Porque senão, nós nos renderemos. Nós seremos como a multidão, porque vocês acham que quem ajoelhou era quem? Eram judeus. Eram judeus. Ah, nós estamos de costas, por isso nós vamos ajoelhar. Tem uns que não sabem de nada. Ah, vamos ajoelhar. A música tocou, vai com os outros e ajoelha, porque todo mundo ajoelhou. Não sabe nem o que está fazendo. Mas está dentro da igreja. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que saber as posições. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que não nos dá o livre-arbítrio, preste atenção. Se não tem livre-arbítrio, se tem ali, ó, pressão, tome cuidado. Porque o próprio Deus nos dá livre-arbítrio. Nós temos direito de escolher. E se está nos impondo, é porque estão nos preparando para ajoelhar perante a imagem. E nós temos que ser fortes e firmes. Não deixe te impor nada, porque você é livre em Cristo Jesus. E o caminho está sendo preparado. Acorda, tu que dormes. Daniel, ali, olha, a Babilônia, Apocalipse também é Babilônia. É uma imagem para adorar, é um decreto de morte. Mas para chegar nesse decreto de morte, ele tem que fazer as pessoas já seguindo e obedecendo. Nós devemos obediência a Deus e não a homens. Angústia como nunca antes. E Deus precisará de homens que fazem parte dessa tribo, corajosos e que não se inclinam diante de poder nenhum, diante de decreto nenhum. Nenhum decreto, que sejam mais simples como o maior. Prestem atenção, decretos estão sendo colocados, estão sendo exigidos. Nós podemos hoje, e é um privilégio, sermos representantes do Senhor nesse tempo, como Cristo. Brilhar por Jesus nessa terra, glorificar Jesus, porque Jesus glorificou o Pai, mas nós iremos glorificar a Cristo. E com Cristo, porque o poder de Cristo, tudo é possível. Que Deus nos transforme, como transformou Judá, como transformou Davi, como transformou Salomão, que chegou a se deitar com homens. Salomão teve tantas mulheres que chegou a se deitar com homens, mas Deus o perdoou. Deus o transformou. E Gênesis 49, verso 10, diz: o cetro nunca passará. Por que não passará? Porque Jesus nasceu. Jacó não abençoa, ele profetiza. E essa profecia foi cumprida quando Jesus nasceu, descendente de Judá, descendente do rei Davi, e recebeu o cetro para reinar para sempre. Porque Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós louvamos a Ele, porque verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Louvamos a Ele, porque é o nosso irmão mais velho, porque se fez nosso irmão mais velho, porque veio aqui nos ensinar a religião. Em Jesus, todos dessa terra podem congregar. E Jesus diz: venham a mim, todos, venham a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso. Você quer fazer parte dessa profecia? Você quer hoje fazer parte dessas tribos? Qual é o seu caráter? Qual é a sua tribo? Você quer hoje jogar aos pés de Jesus? Você quer? Então diga: Senhor, eu quero
Senhor, me transforme. Eu quero ser como Cristo. Se alguém aqui se reconheceu na tribo de Judá, de Davi, caiu, baixou, mas quer se levantar, esse é o momento. Essa sala é para isso. O cair é do homem, mas o levantar é coisa de Deus. Levantar, só Deus nos ajuda a levantar. Então, em nome de Jesus, clame, Pai, me limpe, me transforme. Tem uma música que eu gosto muito. Ela diz assim: ser como Cristo, ser como Cristo. E eu quero ser como Cristo. E eu gostaria que antes de ter as orações, as meninas pudessem colocar uma música para que nós pudéssemos clamar ao Senhor. E se pudesse ser essa, ser como Cristo, nós podemos ser como Cristo. Se nós nos arrependermos e permitirmos que Ele transforme o nosso caráter. Porque aqui na Bíblia, nós vimos claramente um homem que vende o irmão e um homem que dá a vida pelo seu irmão. Um novo homem. Por isso que nós teremos um novo nome lá na glória. Porque Cristo, Ele quer nos transformar aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus pela palavra. Quando a palavra é aberta, quando a palavra é aceita no coração, ela se torna luz, né? Agradecemos imensamente, pedimos uma bênção sobre a sua vida, Cesiane, que o Senhor abençoe a você e a sua casa. Você fez um pedido de... nós podemos orar e colocar... Eu não entendi bem, você quer que coloque a música primeiro e depois a oração? O que eu pensei é de cada um ter um momento enquanto a música estivesse tocando, que cada um tivesse um momento individual para falar com Deus, assim, eu quero ser transformado. Ok, entendi. Eu coloquei o link da música lá no grupo. Se a Kézia puder colocar. Só um minuto. Não, se tiver dificuldade, não tem problema. A gente pode seguir com as orações e depois que terminar a sala, cada um tem o seu momento com Deus. Foi só uma sugestão. Ontem, eu não sei se, eu acho que foi a Ruth, eu não sei se foi a Ruth ou a Giane, acho que foi a Ruth que cantou aquele hino Ser Igual a Cristo. Pode ser. Canta, Rutinha, Né? pra gente. Sim. E aí, a gente, pode ser, Ruth? Sim. Que a Kézia já saiu, acho que ela já foi trabalhar. Ah, tá bom. Tá. Então, eu vou só pegar aqui para ser agora, é? Sim. Se puder, Eu posso isso, cantar essa que aí Kézia, por favor. enquanto isso, nós vamos fazendo a reflexão, enquanto você canta, para a reflexão que ela pediu, logo após, então, o louvor, aí nós fazemos as orações. Só um minutinho.
ouvindo bem? Estão me ouvindo, Mairene? Ok. Estamos sim. Ao meu redor, nas ruas da cidade, há tanta gente em dor e aflição. Mas, ó, Cristo ama todas elas, sejam crianças, velhos, seja lá quem for. Seu coração está aberto a todos e seu perdão de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever ser em minha vida sempre aprender, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o meu dever, onde quer que eu estiver, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida ele completou. E agora neste mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever se fizer o seu querer, que possam todos ver a Cristo em nós, ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer, ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu
Amém. Amém. Vamos orar. A Cési faz a primeira oração e hoje nós tivemos primeira cantada, né? Para que nós pudéssemos meditar. E agora tem mais alguém que gostaria de fazer a segunda oração? Então eu faço. Vamos, Cesiane, dobrar os nossos joelhos, você faz uma e eu faço a outra. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos reconhecendo quem somos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo ao Senhor que queremos ser como o Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê força, coragem, firmeza, destreza. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma essa sala. Toma cada participante dessa sala. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que nos revela grandes coisas. E eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Pai, pela oportunidade de poder ter sido a sua boca no dia de hoje, nessa sala. Em nome de Jesus, amém. 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 Continuando na tua presença, Senhor, aqui estamos. Pai querido, o Senhor nos trouxe para ouvir a tua palavra. Pai querido, o nosso clamor é que o Senhor grave a tua palavra nos nossos corações. Imprime em nós, Senhor, o teu caráter. Pai querido, transforma-nos para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Cada um que aqui está, Pai querido, veio porque o Senhor trouxe. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. Nos alimenta para que saiamos daqui. O Senhor nos deu o pão, queremos sair daqui alimentados. Para isso, pedimos que o Senhor grave no nosso coração a tua palavra, Pai. Para nós não pecarmos contra ti. Queremos ser novas criaturas, Pai. A tua palavra diz que é necessário nascer de novo. Então, enquanto estamos aqui, Senhor, na tua presença, faça isso na nossa vida, Pai querido. Toma os nossos familiares, os nossos irmãos que não estão aqui conosco, pedimos que as bênçãos alcancem eles também. E que hoje, o dia de hoje, seja um dia de vitória na nossa vida, que saiamos daqui certos de que a nossa vida está entregue em tuas mãos e de que somos novas criaturas. Que cada um de nós diga: eu sou de Cristo Jesus, a minha vida lhe entreguei e não posso pecar contra o meu Deus. Nós oramos Amém. e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, neste momento nós teremos as considerações, o que o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem. Aqueles que quiserem, este é o momento. Bom dia. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Pena que eu cheguei já quase no fim, mas fico feliz de poder estar aqui com vocês e gosto muito de ouvir quando a nossa irmã Cesiane fala que nós não estamos aqui para nos curvarmos diante de qualquer poder que imponha qualquer coisa sobre nós. Nós somos filhos de Deus e esse é um grande privilégio. E eu fico feliz em saber que tem sempre pessoas, como disse Deus a Elias, quando ele falou, só eu fiquei. Não, muitos que não dobraram os seus joelhos a Baal. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E eu fico feliz
porque tem sempre muitos que não dobram os joelhos a Baal. Quero agradecer esse momento que estivemos aqui, quero fazer parte desse momento, passar a fazer parte desse momento, e quero pedir vocês que orem, que me ajudem em oração pelo meu filho Gustavo, que tem 18 anos, e eu estou tendo, né, essa fase de preocupação com ele, que, né, resolveu que quer fazer tudo o que quer, está fumando, virou as costas para Deus, está fazendo tudo da vontade dele. E eu tenho pedido ao Senhor para me dar sabedoria, porque, Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. Então, quero pedir vocês, né, agradecer esse momento, pedir vocês que orem pelo Gustavo Miguel, por favor. Eu agradeço esse momento com vocês, viu? Muito obrigada. E um bom dia a todos. Bom dia, irmã. Escreve aí para a gente não esquecer, tá certo? Os pedidos, nós costumamos aqui escrever os pedidos, porque aí a gente vai copiando, que aí a gente não esquece para a gente passar para a nossa agenda de oração. Meus queridos, mais alguém gostaria de compartilhar? E obrigada, viu, minha princesa, pela sua participação. Cristine, seja bem-vinda, minha querida. Seja bem-vinda. Viu? Amém. Eu achei interessante, né, aquela parte que César falou sobre Judá ter se colocado, né, no lugar do irmão, que era culpado. Né? E por isso, a gente pode ver ali também uma tipificação de Jesus, né? E por isso Jesus veio dessa tribo, né? Porque Judá, ele foi um servo também, né? Ele pôde se colocar no lugar do irmão, entregando a vida dele, né? Como Jesus fez por cada um de nós. Então, é muito bonita essa parte. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, né? Da vida de Judá, e a gente pode ver, assim, o porquê, né? Que Jesus veio dessa tribo, né? Porque Judá, ele se deixou, né? Ser usado, se deixou ser transformado e se deixou se colocar, né, no lugar do outro, como Jesus sempre faz por nós. Essa é a minha consideração. Só um detalhe, Dani, me permita falar, que Judá se coloca realmente no lugar de uma pessoa que ali estava culpada. E Jesus se coloca no nosso lugar, que somos culpados. Então, assim, ele não colocou no lugar de um irmão bonzinho. Ali naquele momento ele não sabia que Benjamim não tinha roubado aquela taça. Então ele achava que ele tinha roubado. Mas ao invés de ter raiva do seu irmão, ele se coloca no lugar do seu irmão. César, eu nunca tinha pensado isso, porque a gente sabe que ele não tinha roubado. Eu nunca tinha pensado que na cabeça dele ele estava se colocando no lugar do ladrão, do assassino. Deus que Deus Sim. é este, né? O padrão de Deus é alto. É alto, minha irmã, é alto. E assim, ele, porque assim, repare para você ver, ele não sabia. Ali ele pergunta, cada um, foi você, foi... A história conta, e cada um vai dizer, não, eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei, eu não peguei. Então, quando cada um diz não peguei, ele diz assim, olha, no saco que você achar, eu entrego minha vida. Por quê? Porque ele confiou nos irmãos. Então, você nota que aqueles homens, eles já eram dignos de confiança. Então, já estava havendo uma transformação. E ele confia em Benjamim. Só que quando acha, aí ele olha o que? Ele fala assim, não, ele mentiu para mim. Ele é culpado.
Ele ladrou, ele foi um ladrão, né? Então, assim, eu não sei se você chegou a ouvir aquela parte que eu falei de Marcos, né? São tantas ciladas, e essa semana eu fiquei prestando atenção nessa cilada, porque Satanás, ele queria me pegar nessa cilada, porque quem nos ofende, quem nos machuca, sabe, os nossos irmãos, nós temos que ter amor por eles, porque se nós não tivermos, nossas orações não são ouvidas. Gente, eu fiquei assim, quando Deus me deu aquela mensagem de Marcos, sabe? Eu falei, meu Deus, é isso, obrigado por abrir meus olhos. Porque às vezes a gente se chateia com os nossos irmãos, às vezes a gente, sabe, cria aquela coisa no nosso coração, mas isso é cilada. É cilada porque o que ele não quer é que nós possamos orar a Deus, que a nossa oração suba. Então nós não podemos ter ressentimentos ruins no nosso coração. Nós temos que ter essas atitudes de Judá, dar a vida pelo culpado. Eu nunca, mais uma aqui para minha, já estou anotando, quero meditar, porque essa parte aqui na vida de Judá eu não tinha ainda refletido. Eu gostaria de ler aqui, Desejado de Todas as Nações, que diz assim, mas peraí, tem a Rosângela quer falar. Rosângela, pode falar, minha princesa, seja bem-vinda, depois eu leio. Ai, tá bom, bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, é muito interessante e nós temos que nos entregarmos mesmo aí, a nossa vida, né, a nossa mente para Jesus. Porque hoje também, né, eu acordo um pouquinho mais cedo para tentar fazer a minha meditação. Irmãs, e como é difícil você orar para a pessoa que te trai, para a pessoa que age com falsidade com você, que age assim, com injustiça. Eu tentei fazer isso hoje pela manhã, depois do acontecido há 8 dias atrás, a respeito de 2 pessoas, né, que trabalhavam comigo e que a gente confiava. E realmente, porque se eu não perdoar essas pessoas, eu não vou ser perdoada. Eu vou impedir que essas bênçãos caiam sobre mim. E hoje eu fiz isso, né? Eu já orei por essas pessoas, mas não é fácil, viu, minhas irmãs? É muita misericórdia de Deus, mas eu sempre me coloquei assim, Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Não é fácil, e ainda mais quando a gente passa por situações adversas. Então, eu acredito que muitas aí já passaram por isso, estão passando e vamos passar, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Então, eu quero vencer isso daí, né? Essa parte aí dessa oração de Marcos, viu, Cesiane? Olha, é um olhar assim, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a nossa vida é um recomeço, e um recomeço com Jesus, e eu preciso dessa misericórdia para perdoar aquelas pessoas que me ofenderam, né? E eu estou aí a caminho, estou no processo, e em Cristo Jesus eu estou conseguindo, e muito obrigada pelas mensagens, Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém, amém. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bem, não havendo, eu vou fazer aqui uma leitura. Desejado de Todas as Nações, o capítulo que a menina pregou ontem, Dias de Luta, né? Tem uma frase que me tocou grandemente, que diz que... Uma frase não, um parágrafo. Da amargura que cabe em sorte à humanidade, não houve quinhão que Jesus não provasse. Não faltou quem procurasse lançar sobre ele desprezo por causa do seu nascimento. E mesmo na infância teve que enfrentar olhares desdenhosos e ruins, né, e murmurações. Mas agora chego no nosso ponto aqui.
houvesse respondido com uma palavra ou um olhar impaciente, houvesse cedido aos irmãos em um único ato, errado que fosse, teria fracassado por ser o exemplo perfeito. Quando eu li isso aqui, nós precisamos estar clamando a Deus, porque nenhuma palavra pode sair dos nossos lábios, nenhum olhar impaciente, porque é assim que o Senhor nos ensina. Jesus não teve nenhum olhar de impaciência, e nós precisamos, ele diz que nós temos que, ele deu o exemplo, e nós temos que ir fazer o mesmo, clamar ao nosso Deus, para que não haja em nós nenhum olhar, um único pensamento, nada pode ter em nós. E é interessante que a frase diz assim: Jesus não contendia por seus direitos, nem pelos direitos dele. Nem quando nós estivermos certos, nós podemos ficar contendendo pelos nossos direitos. Nós precisamos aceitar a justiça de Cristo, o tempo de Cristo, e termos humildade, que é a humildade que tinha com Jesus. E agora, quando eu li essa parte de Judas se colocar no lugar do irmão ladrão, é mais uma para nós colocarmos aqui para nós, né? Que o Senhor nos ensine a sermos semelhantes a Jesus, termos a mente de Cristo. Irani, pode colocar esse texto aqui para a gente? Posso sim. Desejado o capítulo, eu vou copiar esse texto e vou colocar, o capítulo Dias de Luta, capítulo 9. Ele é muito forte, né? É o mesmo que a Flávia pregou, né? Foi, ontem, aí eu né? li o capítulo. Isso, quando normalmente eu pego para ler, né? Eu peguei o capítulo todo para ler, e aí ficou aqui no meu coração, e agora vai ficar no meu coração também. É porque é assim, cada mensagem que Deus manda para nós, ele está nos preparando. Cada mensagem que Deus manda para nós, se nós abraçarmos, se nós clamarmos, permitir essa mensagem no nosso coração, nós vamos precisar dela. É Deus nos preparando. Quem ouviu essa mensagem hoje? Nós ouvimos, essa mensagem é para nós. Vamos pedir que o Senhor grave nos nossos corações. Em algum momento, nós vamos precisar. Nós vamos precisar usar aquilo que o Senhor mandou para nós hoje, né? E se nós estivermos fortalecidos pelo poder de Deus, então nós vamos passar, né? Então, essa mensagem é para mim e para você. Para nós, né? Meus queridos, vamos orar, vamos fazer a nossa oração final, não havendo mais ninguém aqui com a mão levantada, nós agradecemos mais uma vez a Deus pela mensagem, e cada vez que nós ouvirmos a palavra do Senhor foi aberta, nós precisamos lembrar que ela só é luz para nós, só é luz. Ellen White diz, se for colocada no nosso coração e colocada em prática na nossa vida, aí sim ela se torna luz na nossa vida, né? Que os nossos corações estejam abertos. Vamos abrir o coração, clamar a Deus para que seja gravado e colocar em prática e pensar durante o dia, para que o Espírito Santo grave, né? Pensar e aceitar o que o Senhor está trazendo para nós, a palavra dele. Quem gostaria de fazer a oração final? Eu posso fazer. Obrigada, minha querida. Então, vamos dobrar os nossos joelhos. Oremos. Nosso querido Pai Celestial, Senhor nosso Deus, nosso querido Salvador, muito obrigada, Pai, porque todos os dias o Senhor nos provê do teu alimento espiritual para nos suster aqui nessa vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua serva e por todos os dias que o Senhor levanta teu Santo Espírito para falar conosco através da tua palavra, através dos teus servos.
Eu te suplico, ó Pai, que o Senhor possa nos conceder o teu Santo Espírito, que o Senhor possa purificar os nossos corações, nos limpar de todo o mal, e assim nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Ti, para que verdadeiramente nós possamos receber, ó Pai, o caráter de Jesus em nós, e nós possamos refletir aos que nos cercam. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes que nós não agimos como o Senhor agiria. Nos limpa, Senhor, de todos os sentimentos, os pensamentos que não provêm de Ti. Que o Senhor possa gravar nos nossos corações, Senhor, a Tua lei, o Teu amor, e que nós possamos viver verdadeiramente, Senhor, à altura, Senhor, do Teu chamado nas nossas vidas. Nos dá a Tua presença conosco ao longo de todo esse dia. Ouve, Senhor, o clamor dos corações. A irmã que colocou aqui um pedido pelo seu filho, Gustavo Miguel, que o Senhor tenha misericórdia dele e também dos nossos familiares, de todos que nós estamos aqui, que estão desviados, que estão distantes de Ti. Que o Senhor possa visitar o coração de cada um e despertar, Senhor, para a verdade, para a luz, para o tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos abraçar o tempo de graça que o Senhor ainda nos está dando, para nos prepararmos, Senhor, para a Tua breve vinda, para nos prepararmos para o Teu reino, para a vida eterna que o Senhor tem para nós. Fica conosco, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Bem, amém. então vamos finalizar com o hino. Vamos, minha querida. Eu vou ler só aquela oração. Toma-me, ó Senhor, para ser inteiramente tua. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica conosco e que tudo o que nós fizermos seja operado por ti. Amém. Amém. Faz-nos, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade, molda-nos com tua mão e toca nossos lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem, que o nosso coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. O desejo nosso é ser igual a Jesus. O desejo nosso é ser igual a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Um bom dia para todos. E a presença de Jesus permaneça nos nossos corações. Amém. 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 Eu desejo um bom dia para todos. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Bom dia, pessoal. Bom Gente, dia, esse até amanhã. Dia. Bom dia, Estevão. Bom